Bom, agora sim, gravando. Então é um filme que ele trata um pouquinho sobre essa questão do rapaz que fica tetraplégico e dessa mulher que ela é uma cuidadora dele, né? Se torna cuidadora e mostra justamente a relação entre os dois. O filme, como eu falei para vocês, o livro, ele é um romance, então ele é ficção, é claro, mas ele trata de duas situações bem interessantes no filme. Tanto a questão dos lados das situações muito boas, como situações muito difíceis, né? Então, por exemplo, para quem já assistiu o filme ou quem vai assistir pós a aula, claro, né? Ele tem muitas, por exemplo, qualquer gripezinha já deixa ele muito mal, né? O tetraplégico, ele tem essa questão de ter uma saúde um pouquinho mais debilitada. Tá? Então, qualquer situação, por exemplo, hoje o deficiente físico ele é grupo de risco pensando no Covid, tá? Se uma pessoa com uma tetraplegia mais séria pega um Covid, é muito sério. Inclusive, quem foi na palestra do Rafael, né, aquele dia, ele é um cara que, embora seja atleta, tem uma saúde mais fragilizada. Se ele pega uma gripe nesse sentido, lembra que ele falou para vocês, inclusive, do pulmão dele? Lembra? Quem estava na palestra, que o pulmão dele, inclusive nos primeiros meses, praticamente inexistia, né, porque afundou o pulmão. Então, é um caso muito sério. Então, pessoas que têm uma deficiência física mais severa são, sim, grupo de risco, tá? Mas, enfim, no filme, então, retrata essas situações, que, inclusive, ele precisa de ajuda a todo momento, né? Como vocês podem ver aqui, ela tem que fazer barba, ela tem que ajudar a trocar, comer, dar banho, tudo é um processo feito sempre por uma terceira pessoa, né? Nunca é sozinho, sempre precisa de mais alguém. E mostra a relação entre eles e mostra que existem muitos momentos difíceis, mas tem muitos momentos bons que eles saem para passear, se divertir. Inclusive os momentos difíceis dentro dos momentos bons, né? Então você vai para um campo, eles vão assistir a corrida de cavalo, mas é um pasto, então a cadeira não roda bem, né? Então são várias situações assim, bem interessante. E aí chega no final do filme, eu não vou dar o spoiler final, obviamente, né? Mas ele tem uma situação muito séria que é entre ele fazer ou não a tal da eutanásia. E quem de vocês aqui já ouviu falar sobre eutanásia? Alguém sabe o que é eutanásia? Alguém chuta o que seria? Quem já ouviu falar? Não, professor, eu lembro que eu estudei lá, é mais ou menos. Diga, Antônio. Tem a ver com sacrifício. Tem como ser da pessoa mesmo, a pessoa decidir, ou um parente decidir também. Isso. Então, basicamente, como eu estava falando, a eutanásia é o processo de encerrar-se a vida da pessoa, e aí existem alguns métodos, algumas situações. Todas elas são muito cabíveis de discussão, porque não é algo simples. Nós estamos falando aqui de vida e morte, né? É algo muito sério. Mas vamos tentar entender um pouquinho, então, o que seria a eutanásia, né? Com mais clareza. Então, é definida como a conduta pela qual se traz a um paciente em estado terminal ou portador de alguma enfermidade incurável que esteja em sofrimento constante, uma morte rápida e sem dor. Bonito, né? A definição dela é bacana, né? Só que é muito complexo, é muito difícil. Inclusive, e por sinal, não é liberado em todos os países, tá? Na verdade, são poucos os países hoje que permitem, legalmente falando, a eutanásia. Alguns países da Europa, como Holanda, Suíça, Bélgica, são países que permitem a eutanásia, inclusive aqui na América Latina, América do Sul, o Uruguai. Mas esses países, se vocês acompanham um pouquinho política, história, cultura, são países que são mais liberais no uso de algumas coisas. Por exemplo, Holanda, Maconha, né, professor? o pessoal vê muito em filme o uso da maconha, que é liberado, é legalizado lá. Na Suíça, na Bélgica, a mesma coisa. São países que eles têm uma cultura de permitir algumas situações que, para nossa cultura, talvez seja um pouco estranho, né? Então, são países mais... Quando eu digo liberal, não é exatamente no sentido político da palavra, é liberal no sentido cultural, legal de algumas coisas, tá? Então, a pessoa que quer fazer a eutanásia, por exemplo, um brasileiro, né? Se tem um parente que quer fazer eutanásia, no Brasil não pode. Ele tem que ir para um desses países fazer. Tá? Ele tem que escolher um desses, o próprio Uruguai, que é mais próximo no nosso caso, e resolver fazer lá. Porque no Brasil é considerado homicídio, é crime. Tá? Nós já vamos falar um pouquinho a situação da eutanásia no Brasil, mas existem outros dois modelinhos que são parecidos com a eutanásia, e nós vamos discutir sobre eles agora.
Nós temos a ortotanásia. Quem já ouviu falar? Mais complexo, né? Vejam, a eutanásia, até esqueci de falar como é que ela funciona. Geralmente, né, o procedimento mais padrão é a utilização de uma substância que é injetada no corpo da pessoa e a partir daquele momento os órgãos começam a parar de funcionar. Isso é eutanásia, é indolor, né? Então, por exemplo, está com um parente que tem uma situação que não consegue melhorar, está com muita dor, é uma situação que não tem melhora, você vai utilizar a eutanásia, geralmente é uma injeção, uma seringa com uma substância que ela faz o sistema todo interno parar de funcionar e, consequentemente, a pessoa vem a falecer. Tá? É indolor, é tranquilo, é razoavelmente rápido e a pessoa morre, falece dormindo, né? A ortotanásia é um procedimento parecido, mas como é que funciona? Por exemplo, sabe pessoas que estão em coma, aqueles comas que não têm previsão de retorno, ou estado vegetativo, como é, por exemplo, o caso do Schumacher, né? O caso do Schumacher é muito sério. Na verdade, o caso do Schumacher, se não fosse os bilhões e bilhões que são investidos pela família para cuidar, ele estaria vegetando pro resto da vida, né? Nesse caso, quando a pessoa está em estado vegetativo ou em coma, que ela está sempre fazendo utilização de algum aparelho, seja respiratório ou artificial no geral, e você desliga aos poucos ou desliga esse material, aí é conhecido como ortotanásia. Entenderam? Essa é a diferença básica. Na ortotanásia, a vida dele está ligada por aparelhos e você desliga esse aparelho. Isso é ortotanásia, tá? E nós temos aí, só para ficar claro, a diferença entre a eutanásia e a distanásia. A distanásia é o processo contrário, né? Então é o processo de deixar a pessoa e até ela realmente falecer, seja pelo problema que ela tem ou por alguma coisa que ela venha a pegar decorrente daquele problema que ele já tem, tá? Mas o mais importante, então, é a ortotanásia e a eutanásia e a diferença entre ambas. E se a gente viu que a eutanásia é proibida no Brasil, a ortotanásia, por sua vez, ela é permitida. Tá? Isso é muito interessante. Primeiro, uma coisa bem interessante. Na verdade, não existe na nossa Constituição algo que defina a eutanásia como um crime. Não existe isso. Tá? O que ela se enquadra é no homicídio. Ou seja, se você, enquanto médico, enfermeiro, familiar, vai lá e implica, né, e aplica a injeção e faz a eutanásia, você vai responder por um homicídio. É claro que, a nível de julgamento, você cometeu um crime de nível diferente de alguém que vai lá e dá um tiro em alguém. Nesse caso, você consegue apelar por questão de necessidade, de carência, de apelo emocional e a sua pena diminui, mas você responde à base da lei como crime ou homicídio. Tá? Então é muito sério isso. Todavia, a ortotanásia é permitida. Tá? Então no Brasil, a eutanásia não é permitida, porém a ortotanásia ela é aceita. O Conselho Federal de Medicina permite isso já tem tempo já. A discussão não parou, ela continua, mas desde 2010 a ortotanásia é permitida. Vou trazer um exemplo bem legal para vocês, quer dizer, legal, eu digo interessante, né? Que é da Marieke van Voort. Alguém já ouviu falar nela? Essa atleta, pessoal, ela é uma atleta belga, tá? Ela competiu aqui, inclusive no Rio, 2016. Eu assisti ela competindo. Ela multimedalista, excelente atleta. Ela conquistou várias competições mundiais, internacionais, europeias, Paralimpíada, né? E depois do Rio, na verdade, durante o Rio nós já sabíamos, porque ela assinou, deixa eu mostrar para vocês aqui, em 2008, aqui tá vendo embaixo, ela já tinha assinado o compromisso que ela iria realizar a ortotanásia no momento que ela quisesse. A Bélgica é um dos países que permite fazer isso, então ela não precisa se deslocar para outro país. E ela assinou esse momento, ela foi treinando, né, competindo, e quando ela resolveu fazer, então foi em 2018, tá, 2 anos após o Rio, ela resolveu dar o fim, né, realizando a ortotanásia. Aí é um negócio bem interessante que a gente fala, né? Mas é certo, é errado, porque nós estamos falando de tirar a vida, né? Agora pensem comigo, vamos ler a história dela, né? Ela tinha uma doença muscular degenerativa incurável, que lhe causava dores constantes, convulsões, paralisia nas pernas e deixava quase incapaz de dormir. Então ela tomava muito remédio e mesmo assim não surtia efeito. E eu não estou dizendo de 1 mês, 2 meses, estou dizendo isso de muito tempo. Para a gente refletir um pouquinho mais sobre isso, deixa eu falar para vocês. Ano passado,
a professora Amanda, ela tinha um programa que era Cinema na Faculdade. Então a gente assistia um filme e após assistir o filme a gente discutia sobre um assunto. Uma vez ela me convidou para a gente assistir o filme que a gente falou agora há pouco e discutir sobre eutanásia. E quando nós fizemos uma discussão, a palavra que surgiu ao final era... Porque assim, né, a gente conversou quase uma hora e meia, e a gente falou assim, a palavra final seria empatia. Vamos pensar um pouquinho, né? Independente se eu tenho uma conclusão, e raramente as pessoas chegam a uma conclusão ao final de uma aula dessa, né? Mas pense um pouquinho, independente se você acha que é certo ou errado. Alguns de vocês devem sofrer com alguma dor mais típica, uma dor de cabeça constante, uma dor muscular constante, certo? Agora imaginem essa dor constante, 24 horas por dia, você toma remédio, não melhora, e por toda a sua vida. Imagina o quão complicado e triste é viver assim, né? Então, independente se considera certo ou errado, eu acho que a gente tem que se colocar um pouquinho no lugar da outra pessoa para entender como as coisas acontecem, né? Por que as pessoas tomam essa decisão? Por que a pessoa chega a ponto de tomar essa decisão? No caso dessa moça, né, essa atleta tão campeã, por que precisa tomar essa decisão? Só fazer um parênteses antes de eu abrir para vocês falarem um pouquinho. Tá vendo aquele cachorro na foto ali? Lembra que nós estudamos os cães guias para os cegos? Sim. Então, agora nós vamos estudar os cães de serviço. O cão de serviço é um cão que ele ajuda em outras deficiências. Para o deficiente físico, pessoal, é impressionante o que esses cachorros fazem. Eles ajudam a tirar a roupa, a colocar a roupa, eles ajudam a abrir porta, abrir gaveta, pegar celular, pegar chave de carro. Eles são sensacionais, esses cachorros. Tá? Eu tenho alguns atletas que têm os cachorros cães de serviço e se nós não conseguimos levá-los para a faculdade, eu tenho alguns vídeos gravados deles já falando um pouquinho sobre como é que é ter esses animais, tá? Mas a ideia é poder levar um desses cachorrinhos para vocês conhecerem. É sensacional o que eles fazem. É muito legal. E, na verdade, é aquilo que eu falei tanto na aula de deficiência visual, segue a mesma lógica aqui. Esses cães, no dia a dia deles, eles estão a serviço, né? Então, eles não estão lá para receber e nem fazer carinho. Porém, quando o dono libera o momento, aí eles podem realmente se divertir, brincar ou descansar, né? São cães sensacionais. Quando eu vou para muita competição paralímpica, né? A gente tem muito cadeirante e alguns cadeirantes têm esses cachorros. Eles são, assim, é demais. Para quem gosta de animal, é de se emocionar, realmente, tá? Mas vamos lá. Antes de eu liberar vocês para fazer a atividade, e a atividade justamente é o que a gente vai falar um pouquinho agora aqui, a ideia é essa. Vocês concordam ou vocês discordam da eutanásia, da ortanásia, ou vocês acham que tem os dois pontos que devem ser discutido e debatido? O que vocês acham? Eu concordo, professor. Quem concorda? Eu, Guilherme. Guilherme, concorda, cara? Concordo. Porque, professor, é um direito da pessoa, sabe? Tipo, não aguentar mais viver de dor, então não tem paz. Eu acredito que a pessoa já possa, sabe, poder tirar a própria vida, assim, nessa parte. Então, isso na verdade, o maior ponto a favor disso é justamente isso, né? Porque, assim, é muito fácil falar assim, não, mas é errado, por que a pessoa vai tirar a vida dela? A gente não sabe o que essa pessoa vive, né? Mas, eu não sei se, eu já permito que vocês falem de novo. Vocês têm ideia no que mais esbarra a lei? O que ela pega para ser tão complicado a liberação? Porque talvez incite as outras pessoas ao suicídio. É uma boa discussão. Inclusive, tem a discussão, o que se a eutanásia não seria um suicídio, né? É algo muito complexo. Opa, estão me escutando? Sim. Ficou meio instável. Mas na verdade, acho que também eles não deixam, né, liberado, né, professor? Por acaso, assim, de qualquer probleminha ou qualquer doença, eles vão querer usar sempre, né? Mas às vezes nem tem a necessidade de tirar a vida, né? Eles vão querer usar também. Isso. Por isso que o governo libera, né? Também é um outro elemento. Na verdade, para você fazer a eutanásia, você tem que comprovar alguma série de coisas, né? O caso dessa atleta aqui, ela tem uma deficiência degenerativa que é incurável. Não tem retorno, não tem pausa. Vai sempre piorar até um ponto que ela realmente vai morrer. O problema é que até chegar a esse ponto, ela sente muita dor, né? Então, assim, não é assim qualquer coisa para você fazer isso. Realmente você tem que comprovar uma série de dados, série de laudos. Mesmo nesses países liberais, não é tão simples.
né? Você tem que comprovar uma série de situações. Mas tem mais um elemento ainda, que se esbarra mais ainda. Sir, Diga. eu sou contra qualquer tipo de método para tirar a vida das pessoas. Por quê? Independente se a pessoa está com muitas dores, assim, respeitando a opinião de todo mundo, porque quando a gente vive, assim, eu sou a favor da gente morrer de forma natural, não que outras pessoas venham a tirar nossa própria vida. Perfeito. Sou a favor de ir pela vida. Perfeito. E é uma discussão muito grande que a gente fala, inclusive, a gente vai para o aborto, né? Mesmas situações. É muito, muito complicado. E aí, mas assim, por que você é a favor da vida, né? Qual tipo de instituição prega muito a questão da vida? A igreja? A igreja. Então, a igreja, ela é totalmente contra essa situação, né? Porque para a igreja, a vida, principalmente na religião cristã, em geral, católicos, evangélicos, a questão da vida é acima de tudo. E você tirar a vida é o pior dos pecados, né? Uhum. Então, países como o Brasil, que é de predominância cristã, é muito complicado essa relação, né? Porque, assim, é aquilo que o Guilherme estava falando, e eu concordo plenamente, eu acho que é muito complicado esse assunto, porque, ao mesmo tempo, eu sou católico, eu sou cristão, eu também penso que a vida é o bem mais precioso. Ao mesmo tempo que eu fico imaginando o quão difícil é a vida de uma pessoa que ela não tem sossego, ela não tem paz, é só dor, 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 né? Então, é um assunto muito complexo, muito complexo. Não é tão simples dizer o sim ou não, né? É a mesma ideia quando a gente conversa sobre aborto. É um assunto tão complicado e tão controverso quanto, porque estamos falando de vida ou não. Enfim, é um assunto que nem cabe hoje, nem vamos entrar nisso, pelo amor de Deus, né? Mas é a ideia, né? Mas é a ideia de conversar. Diga-me. Pega o exemplo tipo, do filme, Liz. Você falou do filme. Sim. Que nem o cara se fala a favor da vida, mas que vida que ele leva? Por causa, tipo, a única coisa que ele faz é falar e olhar pro lado. Uhum. Então, que vida é essa? E ainda quase morre de dor quase todo dia. Pega uma gripe, já quase morre. Que vida é essa? Exatamente. Eu sou a favor da eutanásia, por causa, tipo, queira ou não, ele não leva mais uma vida. Tipo, ele já não... A única coisa que ele faz é vegetar ali. Então, e aí que tá. É outra discussão assim, perfeito também o apontamento. Veja que muitas pessoas vivem muito bem com as suas deficiências, né? Quando eu digo vive muito bem, eu digo assim, dentro de um padrão. É claro que se a pessoa pudesse escolher, era óbvio que ela não gostaria de estar naquela situação, né? Porque ela tem as limitações dela. No caso do filme, né, o personagem, realmente ele depende de tudo, né? Para qualquer situação. Isso não é fácil, não é fácil. Mesmo assim, tem pessoas que têm a vontade de viver acima de qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, que a pessoa tem direito de falar, não, eu não quero isso pra mim, né? Eu não sou mais eu. Inclusive, um dos argumentos dele no filme é isso que você falou, né, cara? Fala assim, ó, e esse não sou eu. Eu não me reconheço, né? Então, assim, você imagina você acordar todo dia, olhar pro espelho e falar assim, não, cara, isso aqui não sou eu não quero isso. Então, assim, ao mesmo tempo que nem tava falando, tem que tomar o cuidado para não banalizar a situação, né? Então, a gente tem mais... Então, eu acho que se eles começarem a liberar muito a eutanásia, o povo vai começar a achar fácil e falar que, qualquer coisinha eu posso fazer. Então, esse é um cuidado importantíssimo que tem que cuidar, porque exatamente pode banalizar uma situação que nós estamos falando de vida, de novo. Nós não estamos falando de brincadeira, nós não estamos falando de testes, nós estamos falando de vida ou morte, né? Então, assim, viu só que a gente tem aqui pontos positivos, não digo positivo, nós temos pontos a favor de uma situação, pontos contra uma situação, e, assim, mesmo que nós tenhamos posições divergentes, é impossível não dizer que, assim, o apontamento que o cara fez, assim, não, faz sentido, né? Porque tudo faz sentido. Embora cada um tenha seus princípios. E aí nós temos princípios que nos legam, são princípios religiosos, princípios culturais, princípios políticos, econômicos, sociais, que nos levam a tomar decisão, né? Então, por exemplo, por que a Holanda é liberal nesse sentido? É uma questão cultural, questão milenar,
né? Que não depende quem somos nós para julgar, né? Então é uma situação bem, bem complicada. E, professor, mas não seria o caso de colocar, tipo, detalhar a lei para dizer quem pode, quem não pode fazer a eutanásia? Então, nesses países, como a Holanda e a Bélgica, ela tem uma série de critérios que você tem que chegar para poder assinar a liberação para poder fazer a eutanásia. Não é tão simples, né? Não é que nem eu falei assim, perdi uma perna, tô triste e não quero. Não é isso, pelo contrário, né? Então são situações realmente de situações extremas. No caso do filme, o rapaz também, que nem falou, ele não era só, além de ser um tetraplégico, ele tinha muita dor e muita fraqueza, né? Então ele sentia muitas dores. A partir do momento que você consegue comprovar fisicamente, psicologicamente, mentalmente, que tudo isso afeta a sua vida, num grau absurdo, né, claro, e é permitido ou não. Então não é tão simples. Mas eu também acho que assim, mesmo assim, se a gente coloca essa situação, resolve através de uma lei mais acertada, ainda assim vai ter gente que não vai concordar com aquilo, independente do que você colocar no papel, entende? Essa é a questão. Mas daí não entra a questão de respeito ao próximo, tipo, a opinião? Porque ou não, a gente vive em um país laico, não é? Exatamente, essa é a questão principal. Esbarra nisso também. Mas viu só como é complexo? E aí você for para pensar, por que a ortotanásia? A ortotanásia é a mesma coisa, a pessoa continua viva. Ela está viva, não está? Se você desligar, apertar o botãozinho e desligou, é a mesma ideia, a pessoa morreu. É que em alguns estados vegetativos você consegue comprovar que já existe o quê? Por exemplo, a morte cerebral, né? Então a pessoa tá ligada lá, então os aparelhos fazem com que o pulmão infle, que o coração bata, que circula sangue, não sei o quê, mas a pessoa já não existe, ela não pensa, não raciocina. Então isso também é muito complexo. Ainda assim, tá vivo lá, né? Tá mexendo. Então é muito complexo, né? Muito complexo. E, professor, agora se pegar, tipo, o mesmo caso do cara do filme, com alguém que não tenha dinheiro, como que seria isso? Por causa que não, ele conseguia pagar alguém para, tipo, exercitar o corpo dele, alimentar ele. Então, como uma pessoa que não tem esse dinheiro, não tem, tipo, alguém que tem esses cuidados por ela, vai sobreviver? Boa, excelente pergunta. Na verdade é o seguinte, o sistema básico de saúde, não pensando no Brasil, né? Posso falar pelo Brasil. O SUS, ele oferece algumas coisas, tá? Algumas ofertas básicas. Como, por exemplo, um fisioterapeuta semanal, essas coisas. Agora, um cuidado 24 horas, como é o caso que esse cara tem, não só de fisioterapia, ele tem um fisioterapeuta para ele, né? Ele tem uma atendente para ele, que é o caso da atriz principal do filme. Isso aí é questão de dinheiro. Se você não tem, você vai viver uma situação muito triste, muito lastimável. Eu trabalho há quase 15 anos com isso. Eu já vi situações de tetraplégicos que moram em nada, assim, sabe? Eu tenho que vender tudo para conseguir ter um espacinho menor e ter alguém que cuide dele. Ou você tem um parente, um amigo, um irmão, uma esposa, alguém que cuide. Mas muitas pessoas morrem porque não tem como se cuidar. Pega uma gripe mais forte, já era, né? Mas, de novo, o sistema básico de saúde ele oferece algumas coisas básicas, como o nome já diz. Se você quer algo a mais, praticar um esporte, ter uma equipe com você constante, aí é do bolso, aí tem que tirar. Não teve aquele cara que foi lá na escola, ele falou que ele não viu ninguém que teve as mesmas oportunidades que ele teve de poder ter gente cuidando dele, fisioterapeuta. Exato. Exatamente. E mesmo que ele não tivesse os fisioterapeutas, ele tem uma família. Eu não sei se ele falou com detalhe, mas olha, o pai dele estava ali, o pai e a mãe dele se mudaram onde eles moravam para um apartamento do lado dele. Então o Rafael ele tem a esposa, o pai e a mãe para ajudar ele 24 horas por dia, caso precise. Eles mudaram a vida deles para estar do lado do Rafa, né? Nem todas as famílias vão fazer isso, nem todas as famílias têm condição de fazer isso, né? Então o Rafa ele se aposentou por invalidez, então ele tem o salário dele que não era ruim, então ele consegue inclusive bancar algumas pessoas, né? Mas o pai ajuda, a mãe ajuda. E quem não tem? Não é fácil mesmo, né? Então muitas pessoas atrofiam mesmo até a morte, Então é assim, realmente nós, infelizmente, isso é no mundo todo, né? A gente fala de Brasil, mas o Brasil ainda
independente de concordar com política ou não, nosso país ainda oferece um sistema básico, que não é o ideal, mas oferece. País como os Estados Unidos, se você não pagar por conta, eu sinto muito, amigo, né? Então, aí tem aquela questão de país laico, questão de país onde o Estado, a mão do Estado é mais forte ou menos forte, mais presente ou menos presente, né? A liberação, enfim, liberalismo econômico, são questões políticas que às vezes a gente não dá valor, né? A gente não estuda, não gosta de política, mas isso afeta as nossas vidas, inclusive enquanto profissionais, né? Pessoas, enfim. Mais alguma coisa? Não? Então é o seguinte, pessoal, eu vou liberar vocês, vou postar esse material no estúdio, o outro material da aula, que eu falando da aula, também já está lá no estúdio, não, perdão, no YouTube, vou postar no YouTube. A questão para vocês responderem lá no estúdio, no fórum, então é essa, tá? Se vocês concordam, simples, 4, 5 linhas assim para escrever o que vocês concordam ou não. Eu vou estar à disposição de vocês para qualquer dúvida. Eu vou ficar tanto no Hangout quanto no... Quem quiser fazer uma live comigo, a gente pode fazer. Tirar dúvida dos trabalhos. Vocês têm trabalho amanhã, mas também tem desse aqui na próxima semana, né? Eu estou à disposição de vocês para a gente conversar e tirar qualquer dúvida. Tá bom? Ô, professor. Diga. E quem não consegue entrar no estúdio, faz como para responder? Não está conseguindo? Não. Então me manda ela por e-mail, tá bom? Que daí eu posso. Tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Alguma dúvida, pessoal? Não. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Fico bem feliz pela participação. Tinha até mais gente do que eu imaginava. E vamos conversando, tá bom? Eu estou à disposição de vocês, que vocês precisarem. Às vezes vocês mandam mensagem para a Amanda, e a Amanda é muito rápida, né? Mas às vezes quer ser algo mais rápido, pode mandar um e-mail para mim ou uma mensagem que eu respondo. Tá bom? Ah, mas a Amanda é ninja. Não, ela é assustadora, Amanda. Impressionante. Tá? Não tive nem até hoje representante do nível dela. É assustador. Tão rápido que ela é para responder, para mandar. Impressionante. Valeu, pessoal. Deve ficar aberto 24 horas o WhatsApp dela. Olha, impressionante, cara. Agora que eu vi aqui o bate-papo, isso aí, Benjamin, é a religião mesmo. Valeu, pessoal. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, beleza? Valeu. Beleza. Valeu. Falou.